Se eu te pedisse para desenhar um mapa do e-mail marketing do seu negócio no papel, como que você desenharia? Você saberia como está estruturado e organizado esse canal dentro do seu negócio? Pergunto porque para a grande maioria das pessoas, o e-mail marketing é algo nebuloso, ou não é um emaranhado de informações que o lead entra, o lead sai, as pessoas se descadastram, como se fossem ingredientes. Tem uma série de coisas ali para poder fazer, de e-mails para eu poder mandar, e os ingredientes vão sendo usados de forma aleatória e não existe uma receita para que você consiga seguir e utilizar para fazer com que esse e-mail marketing tenha uma melhor performance, eu diria. Isso se torna um problema, porque pensa que, por um lado, existe a expectativa de que essa área, esse canal de comunicação, ele gere retorno, inteligência, feedbacks para você e para o seu negócio, principalmente receita, né? E, por outro lado, tem também o investimento que está sendo feito na plataforma. Investimento de tempo, alocando pessoas, desenvolvendo copies, colocando pessoas para trabalhar, e um investimento financeiro, porque em muitos casos a plataforma ela não é barata. E aí, quando a plataforma tem um alto custo a ser pago e aquilo não te gera um retorno, no momento de apertar o parafuso, de afiar o machado, você vai ver que você vai talvez querer cancelar a plataforma ou falar que o e-mail marketing não funciona, o que é comum, tá? Mas isso não é verdade. E eu falo isso, já tenho trabalhado com infoprodutores, com experts, com serviço, com e-commerce. O e-mail marketing, ele funciona independente da área. A questão é como você está utilizando ele. E para isso, tem um mapa deixa eu até puxar aqui para cima, um mapa que eu trouxe que tem como esse objetivo te ajudar a entender quais são as camadas que eu posso trabalhar e dentro dessas camadas, quais são os possíveis gargalos que eu tenho e que eu posso resolver e que estão sendo afunilados para que eu não esteja tendo resultado por meio do e-mail marketing. Partindo para as camadas, é importante levar em consideração a aquisição. Na aquisição, algumas reflexões que são importantes para que você possa fazer. Como que o lead entra? Você tem esse entendimento? Ou para você o lead só preenche ali um formulário e fim de papo? E aí você está muito mais focado com a mensagem de boas-vindas e com a forma como o seu comercial vai receber esse lead do que pensando na estrutura de comunicação como um todo. Porque eu vou te falar um negócio, tudo impacta, tudo afeta. Não sei se você já ouviu falar daquele negócio, o efeito halo, que é a forma como um lead te vê, a forma como uma pessoa te vê pela primeira vez e a forma como ela vai te julgar em todas as outras vezes que ela for ter um relacionamento contigo. A roupa que eu tô vestindo diz muito sobre quem eu sou. O efeito halo é um negócio que é provado até por cientistas, tá? Mas o impacto que você tem das primeiras vezes, principalmente da primeira vez, ele vai afetar todo o seu relacionamento como um todo. Se você tem um e-mail mal configurado, se você não tem um impacto logo no começo, isso pode ser um desafio. Mas não vou falar disso agora, eu vou falar disso nos gargalos. Mas é importante você fazer essa reflexão de como eu estou impactando esse lead. A começar não pelo e-mail, tá? Mas a isca. O que eu estou oferecendo, se é um lead magnet, se é um clickbait, o que é? Porque na aquisição vai importar muito a qualidade desse lead. Não adianta eu estar buscando simplesmente captar com foco em custo por lead. Se eu focar só no custo por lead, eu posso trazer lead a 50 centavos, R$1, e esse lead não ser um lead que futuramente vai comprar alguma coisa minha. Custo por lead não é benéfico a nível de qualidade. Pode ser que seja um tiro pela culatra olhar dessa forma. O segundo ponto é que é o onboarding. O onboarding talvez entre como uma das coisas mais importantes no processo de e-mail marketing. Porque se as pessoas elas julgam com base no primeiro impacto, as pessoas elas, por outro lado, ela também vão decidir, ou ela vai decidir se vai ler os seus e-mails ou não com base no primeiro e-mail. Com base principalmente nesse contato que ela vai ter. As pessoas falam de opt-in, que não é tanto opt-in. O opt-in é quando você manda um e-mail e automaticamente você recebe um e-mail para simplesmente confirmar que esse e-mail existe, que você está ali lendo. E tudo bem, o opt-in pode fazer parte dentro do onboarding, mas esse onboarding, ele é muito sobre alinhamento de expectativa, fazer com que o cliente entenda quem é você, já conheça alguns cases, você já consiga nesse primeiro momento até, quem sabe, gerar valor. Porque isso vai ser importante para a sequência que você vai dar. Tem que levar em consideração que existem diversos níveis de consciência. E no mundo aqui da aquisição que você vai fazer, existe lead que, em diversos casos, um que está entrando com um nível de consciência mais baixo, outra pessoa que entendeu o problema dela e vê você como uma possível solução,
outras pessoas que já entendem a solução e que um possível problema que você pode resolver e tá começando a te considerar. Outras pessoas já estão mais preparadas para comprar, já te conhecem. Enfim, entendendo que a aquisição, ela trabalha com diversos níveis de pessoa, o onboarding, ele meio que faz um alinhamento de expectativa, tá? Agora, indo pro próximo gargalo, não é gargalo, é camada. Porque os gargalos a gente vai trabalhar aqui do lado que está totalmente relacionado com as camadas. Na próxima camada, é importante você refletir sobre engajamento. Engajamento não está simplesmente relacionado ao quão esse lead está engajado aqui ou não. Mas claro, por meio do onboarding, tendo feito esse alinhamento de expectativa e tendo padronizado, eu diria, a sua comunicação com todo mundo, seria você entender como que cada pessoa está organizada na sua base, porque uma vez que você tem uma estrutura de comunicação, você tem uma estratégia para poder se comunicar com esses leads, naturalmente você vai ter um engajamento. E tendo um engajamento, você vai ter dados para poder entender o comportamento de cada pessoa. Dentro dessa etapa aqui, é fundamental que você tenha uma estratégia de comunicação com frequência, com consistência, que haja uma linha de comunicação para que você constantemente fique aparecendo para as pessoas. Tem até um dado que pode variar até a nível de mercado, a nível de nicho, mas que as pessoas, elas não compram das primeiras vezes, dos primeiros impactos. Elas têm uma jornada de compra, que antes, a jornada de compra, ela era muito similar com algo um pouco mais linear, onde ela via seu anúncio e já começava a considerar a compra de você ou sua contratação. Quando agora o que a gente vê, tá muito... Deixa eu ver aqui se tem... tem aqui, ó. Hoje tá algo muito mais parecido com ela te conhece aqui, num anúncio, por exemplo, e ela vai vendo com seus conteúdos, fica um negócio muito mais um emaranhado mesmo, até ela decidir que vai comprar de você. Então a jornada do lead, ela se tornou muito mais complexa. E nessa jornada aqui, quanto mais você tiver uma comunicação bem definida, mais você vai contribuir para que a jornada dela, ou você vai aparecendo mais para essa pessoa, para que gere impacto, gere valor, e aí futuramente ela compre de você, tá? Então, engajamento, essencial. Por último, mas não menos importante, é a conversão. A conversão está muito relacionado à questão de quando converter. Você está convertendo ou não? Você entende, claro, a parte de engajamento ou entende os possíveis comportamentos de um lead, ou quando ele já esboça que vai comprar um produto seu para poder fazer a conversão. Conversão não tem simplesmente a ver com um e-mail de vendas que não está performando, mas sim como você está lidando com todas as outras etapas dessas camadas aqui. E aí, partindo para os possíveis gargalos, até listei aqui antes de separar, primeiro no gargalo da aquisição. Aí, ótimo. No gargalo da aquisição, pode ser porque você tem poucos leads entrando, vou colocar aqui para ficar mais didático, tá? Poucos leads entrando, pode ser a qualidade do lead, pode ser tipo de isca, o anúncio meio clickbait, tudo isso aqui vai interferir na forma com que as pessoas vão se relacionar com o seu e-mail. Não tem simplesmente a ver com o e-mail marketing não estar performando. É a mesma coisa, é o mesmo paralelo que a gente vai fazer com o lançamento. Não adianta você ter 20 mil leads, sendo que desses 20 mil são 100 qualificados, sendo que era melhor você ter 1000 leads, que são 800 qualificados. Por isso que é importante cuidar dessa aquisição. Nessa aquisição, vamos pensar agora, por um lado, de que a gente esteja com uma base parada. E aí a gente fez aqui a aquisição sem esse onboarding e vai cair aqui direto no engajamento. Mas vamos supor que essa aquisição ela já foi feita faz tempo. Isso aqui impacta diretamente. Existem algumas estratégias para fazer com que a base se movimente de uma forma um pouco mais orgânica, eu diria. Só que é importante ter uma estratégia para essas pessoas, uma vez que elas a aquisição dela já foi feita faz tempo. A segunda problemática, o segundo gargalo, que seria na parte de onboarding, seria se os leads eles entram num processo mais rápido. Vou até colocar aqui. Aí. Está sendo feito, o lead recebe só um e-mail, não existe estrutura, porque pensa só, no onboarding, o que normalmente é feito? A pessoa vai lá e recebe um e-mail, ou recebe o cupom que ela se cadastrou para poder receber no seu e-commerce, ou recebe o produto, a isca que ela resolveu fazer o download. E na verdade, quando você só faz isso e você simplesmente mata a sua comunicação,
você está subutilizando totalmente um possível canal que deveria estar aquecendo esse lead para que você futuramente possa fazer mais vendas. Então, isso faz com que você nunca consiga se conectar com o lead e o problema dessa primeira impressão que você vai ter se torna totalmente negativo. Então, aquilo que deveria ser bom para ti, para poder gerar ainda mais conversão, se torna um desafio e faz com que esse lead ele seja um lead muito frio e que não vai engajar em futuras comunicações. E aí a gente pode falar de e-mail, mas a gente também está falando de outros canais, porque um canal está totalmente atrelado ao outro. Então, se você faz um e-mail ruim, naturalmente essa pessoa ela vai te julgar nos conteúdos do YouTube, numa rede social, no Instagram da vida. Então, fazer um onboard é muito importante. Fazer bem feito. Eu faço aqui normalmente de 5 a 10 e-mails nesse onboard, com frequência, com consistência, até para eu poder qualificar esse lead, classificar esse lead se ele é um possível abridor dos meus e-mails ou não, tá? O segundo ponto seria na parte de engajamento. Primeira coisa, você tem uma estratégia? Como que estão as suas métricas? Isso tudo pode ser um gargalo. A sua métrica tá boa de abertura? Você está fazendo boas segmentações? Você está fazendo bons títulos? Você está sabendo comunicar o que é necessário para cada pessoa? Você está... Eu vou colocar aqui a nível de inteligência. Você está sabendo como gerar inteligência por meio desses e-mails? Ou se você está simplesmente pegando essas inteligências e aproveitando de outras formas, intensificando para quem é um potencial abridor dos seus e-mails e diminuindo a frequência para as pessoas que não costumam abrir os seus e-mails, isso tudo vai interferir totalmente no seu e-mail marketing como um todo. E por fim, a conversão. A base tá aí. Você tá acertando o timing, as ofertas, engajamento, vou colocar aqui, a segmentação com base no engajamento, porque conversão não tem simplesmente a ver com você mandar um e-mail e o lead não comprar, mas tem a ver com todas as etapas aqui em cima. E que se elas não tiverem, eu diria que a conversão seria a última etapa que deve ser olhada, porque ela é uma consequência de tudo que é feito aqui em cima. Eu trabalhei numa empresa que o pessoal falava que marketing vende e vendedor tira pedido. A conversão aqui seria basicamente a tiração de pedido. O que vai vender realmente é o marketing, é essa parte de fazer uma boa aquisição, fazer um bom onboarding e ter um bom engajamento. A qualidade do lead, a recepção desse lead e a estratégia para esse lead poder estar sendo movimentado. Usa esse mapa aqui para fazer um profundo exame da sua plataforma, do que está sendo feito ou não, porque boa parte dessas coisas é possível serem feitas de uma forma mais automatizada, mas é importante que exista uma inteligência, um olhar mais de growth e de dados para que isso seja olhado na sua empresa e não simplesmente uma bateção de martelo de que não está performando e vamos cortar custo de plataforma, mudar de plataforma para uma mais barata, porque vou falar um número chutado, mas é talvez 100%, mas 98% das vezes o problema não é a plataforma, não é a copy, o problema é de estrutura, o problema é desse mapa aqui, tá? Se você quer entender como isso pode ser aplicável no seu negócio, quais são os gargalos do seu negócio com base no que você está fazendo, tem um link aqui na descrição para você poder preencher um formulário para que eu possa analisar isso dentro do seu negócio, tá? Quem analisa sou eu mesmo, tá? Não é IA, não é nada que eu delego, terceirizo para minha equipe, eu gosto de olhar cada caso. Então preencha aí que eu vou poder entender um pouquinho mais da sua estrutura do seu negócio e contribuir. Fechou? Espero que tenha te ajudado. Comenta aí o que você acha, qual é o seu maior gargalo na empresa hoje. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e até mais. Valeu!